Espero que esse vídeo sirva como um documento para que você reflita, de repente veja o vídeo uma vez, quem sabe até mais de uma vez, para que você reflita sobre tudo que o Brasil está passando. Quem é Bolsonaro? Vamos imaginar o seguinte, vamos ver o governo que ele montou. O governo que ele montou aconteceu, foi preparado no improviso. Existe uma história que os deputados de Brasília me narraram da escolha de um determinado ministro. Estava lá, na época, entre a eleição e a posse, no gabinete de transição, que é uma instituição no Brasil. As pessoas que trabalham ali naquele período são nomeadas, são remuneradas. No gabinete de transição, Bolsonaro chama alguém para falar com ele e esse alguém faz uma boa exposição. Isso daí foi um fato que aconteceu, tá? Eu não vou nominar, a gente, né? Como é que diz o ditado popular? Pode falar o pecado, mas não diz o pecador. Então, Bolsonaro chamou essa pessoa para falar, ele ficou bem impressionado, Bolsonaro, e perguntou para essa pessoa, você tem aí o seu currículo? Aí a pessoa respondeu, não, não tenho, mas eu posso entrar na internet, baixar o currículo, imprimir e dar para o senhor. Aí o Bolsonaro falou, vai lá, tudo bem, vai lá, faz isso aí. Aí essa pessoa fez, gastou um tempo, voltou e entregou o currículo para Bolsonaro. Aí o Bolsonaro perguntou, você aceitaria ser ministro dessa e dessa pasta? Você acha que você dá conta? No que a resposta foi positiva e ele acabou sendo ministro. Isso mostra o improviso, né? Improviso esse que esteve presente durante todo o governo Bolsonaro até agora. E vai continuar. Bolsonaro, isso é importante que se diga, não tem um partido político, nunca teve. Ele entrou no PSL no ano da eleição, o PSL cresceu puxado pela votação de Bolsonaro, vários candidatos, tem aquele lá do Rio, né, conhecido como Hélio Negão, ele foi candidato a vereador por Caxias e ganhou 670 votos 2 anos antes, em 2016. Aí quando chegou na eleição de 2018, ele botou o nome dele Hélio Bolsonaro, mudou o nome eleitoral para Hélio Bolsonaro e ganhou 300 mil votos. Então o PSL cresceu em função da votação em Bolsonaro. Ali nunca houve um partido. O que é um partido político? Um ambiente, né, político, né, no qual as pessoas convivem e criam relações com o tempo, com o passar do tempo, relações de colaboração, de confiança. Eles se conhecem, as gerações vão sendo trocadas ali dentro do partido político. Bolsonaro nunca teve isso. Entra no governo sem ter ministros, pessoas que poderiam ser indicadas por seu partido para ocupar ministérios. Os ministros políticos dele, retirados do parlamento, são do DEM, a Tereza Cristina, da Agricultura e Pecuária, o Mandetta, né, na saúde. Então é um governo basicamente do improviso. E ele, Bolsonaro, por não ter grupo político, por não ter partido, e até as características dele, pessoais, ele nunca teve na cabeça um plano para o Brasil. Ele não esperava vencer a eleição. A maioria de nós não esperávamos que Bolsonaro vencesse. A escolha do vice de Bolsonaro foi uma escolha difícil. A vice foi oferecida para Magno Malta, que não quis, acabou não sendo reeleito senador pelo Espírito Santo, mas ele preferia manter o seu mandato, né, no cálculo eleitoral de 2018. O que o Magno Malta pensou? Eu vou concorrer a vice com Bolsonaro, ele não vai conseguir, vai perder, e eu preservo o meu mandato aqui de senador. Acabou acontecendo o contrário do que Magno Malta calculou. Janaína Pascoal foi oferecida vice, ela não quis. O príncipe lá, né, o que foi eleito deputado federal, também se ventilou ele como vice, parece que não quis. Enfim, ninguém imaginava que um dia se tornaria vice-presidente da República. Mourão foi a raspa do tacho, Mourão foi o último dentre vários ali que tiveram essa oferta de ocupar a vice-presidência com Bolsonaro. Isso é só para ilustrar que nem ele esperava vencer, ninguém em torno dele esperava vencer. E ele venceu. E venceu sem plano, sem projeto. A cabeça dele é assim, a cabeça das pessoas não mudam, as cabeças das pessoas não mudam. Ele nunca refletiu o país, ele nunca pensou nos temas do país, ele nunca teve em torno dele um grupo político que seria um partido político com pessoas variadas que pensasse nos temas do país. Então ele é uma extrema-direita improvisada e destrutiva. Ele mesmo falou uma frase lá no início, não sei se
foi na campanha eleitoral ou já empossado presidente, ele disse que ele já faria muita coisa se ele destruísse várias coisas estabelecidas. Ou seja, alguém sem agenda, sem um planejamento. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma direita no poder, uma direita à la PSDB. Essa direita teria um diagnóstico, por exemplo, da tributação no Brasil. O que seria, e ela tem efetivamente, tem gente que milita no partido político, tem gente que assessora o partido político, que tem uma visão minimamente coerente de como fazer uma reforma tributária no país. E ela estaria, no momento, negociando e tentando fazer isso. Essa mesma elite tem uma visão de como funciona a administração pública no Brasil. Quais as regras que poderiam dar maior flexibilidade à administração pública. E essa agenda de reformas entraria como um plano de um eventual governo de centro-direita, não de extrema-direita, mais orgânico, que tivesse um partido político. E nós não elegemos isso, né? O eleitorado decidiu fazer alternância de poder, decidiu votar em alguém que representava a oposição ao PT por conta da má avaliação do governo Dilma. Isso é um fato, eu não estou falando isso por nenhum tipo, né? Isso são dados, né? O Lula foi muito bem avaliado e elegeu com facilidade a sua sucessora. Dilma foi mal avaliada, saiu antes do período regular que deveria, enfim, ter sido cumprido, né? Porém, o eleitorado olhou lá para trás e disse, não, o PT agora não, vamos dar um tempo com o PT, vamos colocar o PT de castigo. A maioria do eleitorado, não a totalidade, o Haddad teve 45% dos votos válidos, mas a maioria do eleitorado decidiu colocar o PT de castigo. Agora você sai da brincadeira, não tem o poder, você vai ficar de castigo aqui, vamos deixar outro exercer o poder. A lógica teria sido uma direita orgânica, que era a disputa PT e PSDB. Não aconteceu a lógica. A presidência caiu no colo de alguém sem projeto de país, sem partido político, sem reflexão sobre o país. Então nós hoje estamos nessa situação. Nós não temos ministros da saúde. Olha só que interessante, o orçamento público, o orçamento da União, o maior gasto é com rolagem da dívida, o segundo maior gasto é com previdência e o terceiro e quarto são saúde e educação. São gastos bilionários, na casa de 100 bilhões, mais do que 100 bilhões. E nós estamos agora com um ministro da saúde que é considerado interino, alguém que não entende de saúde pública, alguém que nunca refletiu sobre saúde pública, alguém não conectado com a política. O José Serra foi ministro da Saúde. A gente poderia dizer, não entende saúde, mas entendia de administração pública. Então ele colocava os técnicos que entendiam de saúde embaixo dele e ele gerenciava a política para tocar o ministério. E outros ministros, o Padilha, né, Alexandre Padilha, que foi ministro nos governos do PT, ele, um médico que entendia da saúde, que compreendia o funcionamento do SUS, que já tinha militado no SUS. Então, completamente diferente a escolha. Inclusive, o Padilha é um político, então com organicidade para conversar com Câmara e com Senado Federal. Bolsonaro não tem nada disso. Não tem na educação, nunca teve, desde que assumiu, não teve ministro da educação que tivesse qualquer tipo de projeto de educação para o país, que tivesse qualquer tipo de organicidade política que o ligasse à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Então isso acontece em todas as áreas, praticamente todas as áreas do governo, com uma outra exceção, como o Ministério da Agricultura, talvez a infraestrutura, uma outra exceção. O ministro Rogério Marinho, que foi um deputado do PSDB, é um formulador, é alguém que entende de administração pública, é alguém que tem relações políticas. Mas isso tudo é exceção dentro do governo Bolsonaro, isso não é a regra. E o próprio presidente da República, ele, diferentemente de Trump, né? Qual é duas grandes diferenças entre Bolsonaro e Trump? Trump sabe que ele veste um personagem, e ele sabe que ele é um personagem para o público. Internamente, as decisões dele são diferentes. Bolsonaro não, acho que Bolsonaro não sabe separar o personagem da figura real que deveria tomar as decisões. Esse é o número um. Trump, ele pode se dar ao luxo de fazer várias coisas porque os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. O Brasil não. Então, o Bolsonaro,
ele mente na cara dura, a coisa do meio ambiente agora, ele dizendo que os países europeus estão desinformados sobre o desmatamento no país, no Brasil e na Amazônia. Ora, o Bolsonaro está achando o quê? Que os líderes lá de fora e os técnicos são trouxas, né? E como desinformados se tem satélite que mede tudo isso? Né? Então, o Trump pode falar isso, porque quem é que vai peitar o Trump, dado o poderio dos Estados Unidos? Mas um presidente do Brasil, ou de um país mais fraco, poderia ser outro, não pode falar isso. Então, essa é a segunda diferença importante entre Bolsonaro e Trump. Né? E é isso, quer dizer, a coisa dos personagens. Bolsonaro não sabe separar uma coisa da outra. Então, nós estamos muito mal servidos. A questão hoje é se ficaremos desse jeito até o final do mandato de Bolsonaro ou o mandato dele, o exercício dele no poder será interrompido. Isso é assunto para vários vídeos. Vira e mexe eu faço um vídeo sobre a saída de Bolsonaro, a eventual deposição dele de Bolsonaro. Esse vídeo de hoje foi apenas para desenhar o quadro dentro do qual nos encontramos e que não será modificado enquanto Bolsonaro for presidente. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Um grande abraço.